Deus criou os céus, a terra, as estrelas e o mar. E Deus criou o homem e deu a ele a fé, a esperança para se reencontrar nos momentos mais difíceis. E para levar Deus até você, aqui está o pregador da fé, Pastor Osmar Rodrigues Costa, e com suas mensagens, extraídas do âmago de sua alma, nos traz fé para a nação. Como você sabe, o Polo Sul pode ser o norte. Veja, você não sabe, então recorde. E esta palavra, dizem. Então, como você diz, irmão Brana? Que para cima é para baixo? Fundamentado na palavra de Jesus Cristo. Muito bem, Deus abençoe, irmãos. Nós vamos ler, prepara a leitura em São Mateus, capítulo 11, verso 27. Vamos fazer esta leitura, Mateus 11, 27. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Grande Criador, te louvamos, Senhor, pela oportunidade de estar aqui, de viver, de engrandecer o teu nome, de colocar a nossa vida na sua presença, para que todos venham receber o benefício que o Senhor tem nesse dia através desta mensagem. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar. Andarão dois juntos, se não estiverem de acordo? Faça como queira. Tem hora que você não pode empurrar as pessoas para fazer alguma coisa. Elas devem, por si próprio, sentirem dirigidas a realizar algo. Do outro lado, a gente vê a incompatibilidade
não de gênio, mas de confiança. As pessoas não confiam naquela palavra. Até que o irmão Brana diz, você tem que ter um homem em quem confiar. Isto leva as pessoas em dificuldade, porque elas não podem confiar num homem para votar, um político. Isso está errado. Você deve confiar num homem. Você tem que ter um homem. De toda forma, Deus trabalha através de um homem, a política trabalha através de um homem, e Satanás trabalha através de um homem. Se você notar a maneira de Deus agir, quando Deus age através de um homem, e quando o diabo age, também é um homem. É aquela mensagem daquele homem, daquela perversão, daquela falsa doutrina, é que sempre é mais divulgada, é mais conhecida. E do outro lado é a mensagem também de um homem que abre o entendimento nosso, que revela a palavra, como foi o profeta. Então, a gente precisa dar lugar a uma mensagem. E esta mensagem não vem de um anjo do céu, com asinhas, e dizer, eu sou o mensageiro da hora. Essa mensagem vem num homem, vem num mortal. E nós mesmos temos que ter condições de andar com aquele mortal. Andarão dois juntos, se não estiverem de acordo? Não, vamos pensar um pouquinho nisso. Eu tenho algo para ler aqui da mensagem de irmão Brana, vou ler, se Deus quiser, mas vamos pensar um pouquinho. Não tem jeito de andar dois se não estiver de comum acordo. A começar de casa, o lar não vai bem se não estiver de comum acordo. E para estar de comum acordo, tem que ter um cabeça naquela casa e a mulher ouvir aquele cabeça. Para estar de comum acordo na igreja, tem que haver um pastor e aquela igreja ouvir aquele pastor. Para estar de comum acordo, tem que haver um profeta e o povo ouvir um profeta. Sempre é assim. É um homem. É a maneira de Deus agir. Mas se não estiver de acordo, não pode andar. Não tem jeito de andar. Vamos pensar, por que não andamos com os trinitarianos? Porque não temos comum acordo na mensagem da Trindade. Deus é uma Trindade? É, não de pessoas, mas de ofício. Ele é uma Trindade de ofícios. Pai, Filho e Espírito Santo são ofícios da única pessoa, não de três pessoas, mas são ofícios da única pessoa da divindade, chamada Jesus Cristo. Então, se não podemos andar junto, é porque você crê em três e eu creio num. Andarão dois juntos se não estiverem em comum acordo, na dualidade? Não tem jeito. Se você crê em dois, crê que o pai é maior e tem um filho menor, então não tem jeito de nós andar juntos. Não há acordo, não há comum acordo, então não podemos andar juntos, porque creio em dois e eu ainda creio num só. Eu continuo crendo num só. Eu creio que não vou ter jeito de sair de um. Eles têm suas preocupações, porque eles precisam de mais gente para tomar conta do povo, mais gente para tomar conta da igreja, mais gente para tomar conta do lar. E eu não creio nisso. Eu creio que para tomar conta de um povo é um profeta. O Espírito Santo é o profeta do dia. Agora você vê, o Espírito Santo era Brana. O Espírito Santo era o profeta dos dias de Jesus. Como que o Espírito Santo chamava? Jesus. O Espírito Santo era o profeta dos dias de Brana. Então, como que o Espírito Santo chamava? Brana. Isso é porque é um novo nome, certo? Até nós vamos ao nome, ao novo nome, porque é a maneira de Deus manifestar. Então, hoje, Jesus Cristo, o Espírito Santo, está num corpo, um corpo de crentes. Eu sei, você tem que fazer o que você quer, faça o que queira.
Se você crê que o Centro-Oeste é a noiva, fique no Centro-Oeste. Se você crê, outro pregador, se Brasília prega a verdade, fique com Brasília. Se você crê que é Joinville, fique com Joinville. Não pode andar dois juntos se não estiver de comum acordo. Agora, Deus tem uma esposa. Deus tem uma esposa. Deus trabalha através de um corpo nesta terra, neste dia em que vivemos. E cada pessoa tem que encontrar se é parte daquele corpo. O irmão Brana diz, Brana não é uma denominação, Brana é uma família. Então eu tenho que encontrar a minha família. Se a minha família é Brana, então meu Deus chama Brana. A minha família é Brana. Eu tive uma família cristã, 2000 anos, porque o meu Deus chama Jesus. Então, tem uma família cristã, Jesus Cristo. Mas o próprio Jesus Cristo mudou de nome quando ele veio manifestar. São Lucas 17, 26 a 30, ele mudou de nome. E para mudar de nome, ele teve que mudar de manifestação. Teve que mudar de homem. Então, nisso você vê. Com quem você vai andar? Porque não pode andar com duas pessoas. Quando Deus usa um homem na terra, se você souber, quando ele usou Moisés, não tinha mais nenhum. Deus só fala em Moisés. Quando ele usou Josué, não tinha mais ninguém. Deus só usou Josué. Quando Deus usou Elias, era só Elias. Enquanto Elias não foi embora, Deus não pôde usar Eliseu. E aí veio depois Jeú, depois veio João Batista, veio Jesus Cristo. Quando Deus usou João Batista, não estava usando mais ninguém. A hora que foi para Deus usar o próprio filho, o profeta João Batista teve que dizer, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, convém que ele cresça e que eu diminua. Porque ele sabia, Deus é um, e Deus não trabalha através de dois homens. Isto para fazer referência correta para você, Deus não trabalha através de dois homens, não é numa cidade, não é apenas numa casa, não é apenas num estado e num país. Deus não trabalha através de dois homens no mundo, ele não trabalha. Dois, Deus não trabalha. Cada vez que Deus usou foi um. Tiveram muitos no tempo do irmão Brana, mas era só Brana. Não adianta. Eu porque não lembro o nome dos homens. Mas se você pegar Oral Roberts e Billy Graham, eram anjos que tinham quase uma parceria para vir junto com Deus. Deus era Brana. O irmão Brana é quem diz isto. Talvez as pessoas assustam da gente falar que Deus era Brana. Foi o próprio irmão Brana que pregou 3 homens vindo do céu. Um deles era Deus mesmo. Ele deu o nome de Billy Graham, de Oral Roberts, mas não deu o nome dele. Porque ele não precisava identificar assim. Ele identificou Billy Graham, ele identificou Oral Roberts. Então nós tínhamos que o identificar. É nós que temos que o identificar. Era o povo dos Estados Unidos que tinha que o identificar. Não conseguiram. Então, em cada vez que Deus trabalha, é um homem. Não adianta, porque Deus não é dois. Deus é um só. Eu sei que eu tenho alguns parágrafos aqui, eu não tenho nem tempo para ler. Não tenho tempo para ler. Dentro de 1 hora, nós temos que aproveitar o nosso tempo. O irmão Brana diz, Deus trata com um de cada vez. Deus é um. Veio? Agora, somente Moisés tinha a palavra, não um grupo. Você vê, eles estão acostumados a trabalhar no plenário de pastores e achando que Deus fala através de plenário. Deus não fala. Plenário de pastores é confusão. 2 homens é confusão. A mulher que escuta 2 homens, ela é uma adúltera. A igreja que escuta 2 homens, ela é uma adúltera. Aí você vai notar como Deus pode trabalhar do jeito que ele trabalha, quando ele manda um profeta, e o profeta, logo o pastor escuta o profeta, o apóstolo escuta o profeta,
o evangelista, o mestre, escuta o profeta, e Deus está trabalhando em um só. Quando você vê esse trabalho de Deus, ele usando o quíntuplo de Efésios, o quíntuplo de Efésios é governado apenas por um. É o quíntuplo, mas é governado por um. Então você tem lá na sua casa 5 filhos, mas só o pai é o cabeça. A casa é governada por um. Deus tem muitos filhos, e ele tem filho profeta, ele tem filho apóstolo, ele tem, falando de ofícios, mas ele tem filho também, membro, adeptos na igreja, que crê nele, só que ele é o cabeça. Então, todos dentro do quíntuplo de Efésios têm que ouvir o profeta. O profeta no tempo de Jesus era Jesus, o profeta no tempo de Pedro era Pedro, mas era o Espírito Santo, mas o Espírito Santo estava em Pedro. O que Pedro falava era que todo mundo tinha que ouvir. O próprio Jesus diz: Pedro, quando te converteres, confirma teus irmãos. Aí você vai ver que Pedro foi convertido quando o Espírito Santo desceu, em Atos 2. Aí, em Atos 2,37, eles perguntaram: que faremos, varões irmãos? Não levantou Pedro, Tiago, João, Timóteo, vamos dizer assim, um monte de homens. Não, que levantou naquele dia Pedro. Foi Pedro quem levantou. É um homem só. Mas não tinha muitos, sim. Tinha 120 no cenáculo, mas um só levantou. Tinha 11 apóstolos, mas um só levantou. Porque Deus trabalha através de um. Tinha os 12, depois ficou com 11. Mas dentro dos 11, Deus chamou Pedro só e deu a chave para ele. Porque os outros não adiantavam enciumar. Os outros tinham que acompanhar Pedro. Quando Deus chamou Paulo, que era o Saulo de Tarso, se vocês verem, a coisa não podia dar certo entre Paulo e Pedro. Por quê? Porque os dois eram profetas, e um tinha que ir para um lado, outro para o outro. Aí Paulo foi profeta aos gentios e Pedro foi aos judeus. Deus trabalha assim. Não adianta nós queremos lutar contra a maneira de Deus atuar, porque Deus é um. Então você encontra muita gente hoje, tem muitas noivas, diz o profeta, a mensagem ao nascer do sol. Ele diz: mas haverá uma verdadeira. Tem muitas noivas. Por isso eu digo, se você crê que Goiânia é a noiva, escuta Goiânia. Se você crê que a África é a noiva, escuta a África, você não pode escutar outro. Você tem que ser dominado por aquela mensagem, porque Deus está numa mensagem que Ele está transmitindo naquele dia. Se você acha que é o Canadá, então escuta a mensagem da noiva do Canadá. Porque Deus tem uma esposa, Ele não tem duas. Ele tem uma, e nesse tempo em que vivemos, é um corpo só. Não são duas esposas. Deus não é um polígamo. Deus tem uma esposa, Deus não tem duas. Ele tem uma esposa, porque Ele é um Deus. Ele não é 2 nem 3. Por isso Ele é o cabeça. A Bíblia diz: Cristo é o cabeça da igreja. Se Cristo é o cabeça, e se tivesse um outro fora dele, o que poderia ser? Se Cristo é o cabeça, se Cristo é cabeça, porque Cristo é Pai, Filho e Espírito Santo. Então Deus sempre está usando um homem. A maneira de Deus trabalhar é isso. Ele usou o irmão Brana para a noiva, e não adiantava os demais dos Estados Unidos, pregadores. Aí existiam profetas também no tempo do irmão Brana, existiam outros profetas, mas o que tinha, assim diz o Senhor, dirigido por Deus, era o irmão Brana. Não adiantava outro aparecer. Deus tinha aquele homem. Isso você pode ver desde o princípio da Bíblia. Deus sempre trabalha com uma pessoa. Agora, aquela pessoa que Deus trabalha, ela é alvejada por todo mundo. Não é almejada, ela é alvejada. É todo mundo joga pedra. Porque Deus está trabalhando com um só. E eles queriam que trabalhasse com eles. E Deus não chamou eles para aquele fim. Deus chamou eles para ouvir Ele. Deus chamou o quíntuplo de Efésios para ouvir um.
Sempre o que tem a palavra é o profeta. O pastor vai ouvir o profeta, o mestre vai ouvir o profeta, o evangelista vai ouvir o profeta, o apóstolo vai ouvir o profeta. Na verdade, nós temos na Bíblia, Paulo foi profeta e foi apóstolo, Brana foi profeta e foi apóstolo. Então você vê que os demais ministérios têm que ouvir um, porque Deus é um. Deus não é dois, Deus não é três. Mas até que o povo entenda isso, só o eleito vai entender, eu te garanto. Só o eleito vai entender. O eleito saberá ouvir só uma voz. Aí vem a pergunta, mas se o povo escuta um CD e tem o seu pastor, então já não é adúltero também esse povo? Não, eles estão ouvindo o CD da mensagem profética, porque não houve ninguém que fez isso antes. Então, se não houve, você tem que saber que o povo, tanto o pastor como os membros, estão ouvindo a mensagem profética através de outra vez, que é o corpo de Cristo. Hoje, Deus tem uma esposa. Se olhar para nós assim, falar, mas essa é a esposa de Deus? A esposa de Deus, nesse tempo, é um corpo de gente formada por membros, ministros, diáconos, tesoureiros, evangelistas, pastores, mestres. É um corpo formado que escuta uma só voz. Não adianta pensar, apareceu outro. Não vai adiantar se escutar. Você vai adulterar porque ele não tem o pensamento igual. Ele não para ouvir a mesma coisa. Ele não tem olhado nas Escrituras da mesma maneira. Mas me veja aqui, faça como queira. Certo? Então eu pensei nisso. Faça como queira, porque o irmão Brana fala aqui também. Faça como queira. Faça como você quiser. É você que decide. É você que decide se vai para o céu ou vai para o inferno. É você que decide se você crê em Deus ou crê no diabo. É você que decide se a mensagem é de Deus ou não é. Agora, se a mensagem não é de Deus para você e é de Deus para outro, fique quieto. Deixa o outro seguir. Porque no final das contas, é que você vai ver quem é de Deus e quem não é de Deus. E no momento, todos parecem ser de Deus. Até Caim parecia ser de Deus. Faz o holocausto muito mais bonito do que o de Abel, e ele que parecia ser de Deus. Tinha uma igreja muito mais florida, muito mais coisa. Olha, Abel tinha um cordeiro, mas Caim não. Caim tinha banana, jabuticaba, albaricoque. Isso eu falo as coisas que o irmão Brana cita. Eu vou colocando, mas pense em mais algum fruto, que a Bíblia diz que ele trouxe do fruto da terra. Então Caim não tinha revelação, ele não trouxe um cordeiro, ele trouxe um monte de fruta. Então eles não têm revelação, eles não trazem a mensagem do momento, eles trazem um monte de coisa junto. Você tem que cantar assim, tem que cantar assado, então a noiva tem que ouvir uma mensagem de cântico, ela tem que ser avivada. Não, você tem que ouvir um só. O que a Bíblia diz em Apocalipse 10, 8 a 11? Ela tem que cantar muito? Ela tem que ser uma boa cantora? Que nós todos gostamos de bons hinos. Fala que não. Eu gosto. Se for para me ouvir um hino que não esteja bom, que não esteja afinado, eu prefiro não ouvir. Prefiro não ouvir. Certo? E se eu também não conseguir cantar, eu prefiro não cantar. Isso é eu. Estou falando de mim. Certo? Eu já cantei muito na igreja, eu já não canto mais. Já deixo para o irmão Leonardo, para os irmãos que cantam, Alexandre e outros, porque já não é para mim mais. Eu acho que é só para mim falar. Já tem um fôlego curto, já não dá para cantar muito mais. Mas está pensando ainda, como vai andar dois juntos se não está de comum acordo? O lar não vai para frente, a igreja não vai para frente, o ministério não vai para frente. Então 4 ministérios têm que estar de acordo com um. Todo mundo escuta um profeta. E um profeta é no mundo inteiro. Brana era profeta para o mundo inteiro, excetuando Jerusalém,
que é outra nação, outro povo, que Deus trata como nação com eles, mas conosco Deus trata como indivíduo. Então Branham foi um profeta para o mundo inteiro. E você sabia que a esposa de Cristo hoje, ela é profeta para o mundo inteiro? Para o mundo inteiro. A África tem que pregar o que ela prega. A África tem que comer o que ela come. O que essa noiva comeu? O livrinho revelado. Ela comeu o Apocalipse 10, de 8 a 11. Ela comeu o Apocalipse 10, de 1 a 7. Ela comeu tanto que ela se engravidou e ela está produzindo trovões. Selos revelados. Terceira puxada concluída do irmão Branham. Você sabia que nós estamos na nossa terceira puxada? Nós estamos. A esposa de Cristo hoje, chamada noiva também, ela está na terceira puxada. Essa é a terceira puxada dela, mas a do irmão Branham já foi concluída. Mas esta é a dela. Ela está trabalhando nesta puxada. A palavra falada está nela. Ela quem fala a palavra. Qual palavra ela fala? Ela fala que os trovões foram revelados no 7 selos. Mas quem falou? O profeta. Por que ela fala? Porque ela é profeta. Por que os outros não falam? Porque não são profetas. Por que ela fala que o novo nome é Branham? Porque ela é profeta. Por que as outras não falam? Porque elas não são profetas. Então, tem um monte de noiva no Brasil e fora do Brasil, tem noiva para todo lado, mas o irmão Branham diz, haverá uma verdadeira. Então, uma verdadeira não quer dizer para vocês que somos nós. Uma verdadeira é essa que comeu o livrinho. Certo? É essa que comeu o livrinho. Que livrinho? Ela comeu, ela soube que o cordeiro saiu do trono, ela comeu aquilo ali, ela comeu e pregou. Porque ela comeu. Quando você come, aquilo causa um resultado. Você pode transmitir aquilo para outras pessoas. Então, esta é a esposa verdadeira nesse tempo. Os outros façam como queira. Tem uma. Se contar hoje. Você vai contar as cabeças aqui hoje? Mas a noiva, não é só esses. Esses daqui a representa. Esse daqui é um ponto que tem dentro do mundo. Se o irmão Branham diz assim, sairá um de uma cidade, uma família de um estado. Nós já estamos bom ainda. Se nós somos aqui, hoje nós estamos em poucos, mas se nós somos em 80, 100, está dando muita coisa, irmão. Está dando muitas famílias de um estado. O irmão Branham diz que o rapto sairá um de uma cidade, uma família de um estado. Ele numerou essas coisas. Não quer dizer que vai ser ao pé da letra assim. Não quer dizer isso. Mas esta é a verdade. Haverá uma noiva verdadeira. Há muitas noivas, mas haverá uma verdadeira. Ao nascer do sol, 72. Se você quer anotar, ao nascer do sol, 72. Agora, é uma só. Por quê? Porque ela é profeta. Ela é profeta. Foi o irmão Branham que disse, Pérgamo, parágrafo 56 a 58, irmão Branham diz, ela tem o assim diz o Senhor. O irmão Branham depois diz assim, eles, é o grupo, é os que creem, não é só falando ela, só do ministro, que ministra a favor dela, mas eles que fazem parte do corpo que forma ela, terão o assim diz o Senhor. Esse é o profeta que diz, Pérgamo 55 a 58. Eu creio que é bom a gente guardar essas coisas. Ele trata com um apenas. Ele trata com um, sempre. É o estranho parágrafo 74. Como eu estava lhes dizendo nesta manhã, ninguém ousou seguir Moisés ali. Deus nunca tratou com dois. Aí você vem e diz, mas é profeta. E quem te falou que nós não somos profeta? Deixa eu te confundir, você já veio para ser confundido mesmo. Certo? Quem te falou que nós não somos profeta? Eu sabia que o Osmar ia chegar um dia que ele ia falar que ele é profeta no lugar de Branham. Não é no lugar de Branham.
Nós somos profeta porque nós somos a esposa. O irmão Brana diz que ela é profeta. A Bíblia diz que ela é profeta. O irmão Brana diz que João representa a noiva. E capítulo 10 de Apocalipse, verso 8, João comeu o livrinho. E João é a noiva. Então, eu sou profeta. Você é profeta. Agora, se eu sou profeta, você vai me ouvir. Se você é profeta, você não pode falar diferente de mim. Porque você é profeta. E nós somos um. Por isso que o quíntuplo de Efésios é um. Todos 4 escutam um. Não tem jeito de você mudar isso daí. Isso é Bíblia. Todos ouviram Jesus, depois Jesus deu a chave só para um e não para 11. É só um que ele deu a chave. E ele continua sendo o mesmo. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Amém? A gente começa falando essas coisas, aí não para. Aí, irmão Brando diz, ele trata com um, sempre. Ninguém ousou personificar a Moisés. Era morte natural. Tentar personificá-lo, entrar naquela coluna de fogo com ele. Tem pessoas que querem pregar a mesma coisa que a gente prega. Eu não sou nada, mas as pessoas têm vontade. Uns não querem nem me ver, outros têm vontade de ser eu. Uns não querem nem me ver, que eu sou um diabo para eles. Os outros já tinham vontade de estar no meu lugar, porque ele queria que o povo o escutasse. E agora é tarde. Quando Deus tem um, ele só trabalha através daquele um. O irmão Brana partiu, irmão, se nós prestar atenção, o irmão Brana partiu, levou quase 40 anos para nós poder ter a mesma mensagem do irmão Brana outra vez. A mesma. Levou quase 40 anos. Mas esse povo, depois que o irmão Brana partiu, não teve a mensagem? Teve, mas não era a mesma. Eles tinham mensagem, mas não era a mesma. Não era aquela mensagem que o irmão Brana tinha pregado, selos, trovões revelados, novo nome, Brana perfeição. Não, eles nunca pregaram isso. E é por isso que hoje eles estão pior. São os maiores incrédulos, são os da própria mensagem de William Brana. São os maiores incrédulos. Por quê? Os maiores incrédulos eram os pentecostais, os que falaram mais em língua estranha, expulsar demônios, curar enfermos. Eles eram os mais incrédulos no tempo de William Brana. Hoje, no tempo da esposa, os mais incrédulos são aqueles que descreram no profeta. Porque eles querem dizer que Deus fala através deles e Deus já arrumou por quem falar. A questão é essa. Aí o irmão Brana continua dizendo, mas Deus colocou alguns na terra para representá-lo. Isso daqui forma uma mensagem, eu penso em falar dali, mas forma uma mensagem daqui. Ó. Deus colocou alguns na terra para representá-lo. Você vê, Enoque foi uma representação de Deus, Adão foi uma representação de Deus, Abraão foi a representação de cada profeta. Aí saía aquele profeta, Deus tinha outro. Saiu João, veio Jesus. Saiu Jesus, veio o Espírito Santo. E o Espírito Santo já tinha um homem com chave na mão. Saiu as eras da igreja, entrou Brana. Saiu Brana, entrou nós. A noiva, a esposa. Entra naquele lugar, aquela brecha. Apocalipse 10, de 8 a 11, é uma brecha entre Apocalipse 10, 7 e Apocalipse 11. Em Apocalipse 11, ele vai trabalhar através das duas testemunhas. Mas Apocalipse 10, de 8 a 11, ele está trabalhando através da esposa. Amém. Eu creio que isso daqui é tão bom. Ele tem sempre na terra, alguns na terra para representá-lo, como o embaixador dele. Em cada país, o Brasil tem um embaixador. Agora, Deus tem um embaixador na terra, não é em cada país. Deus tem um embaixador na terra, é um só e acabou. Mas se os Estados Unidos quiser, vai nesse um. Se a África quiser, vai nesse um. No tempo do irmão Brana, o Brasil nem lá foi.
É pouca mensagem que Mombrana me parece que falou Brasil. Eu preciso trazer isso para vocês. É pouca mensagem que Mombrana falou Brasil. Mas o Brasil ficou à parte. E ele operou em Portugal, ele operou na África, através do Ministério de Mombrana, operou no México, operou no Canadá, e operou em vários países, mas deixou a América do Sul para que a noiva, sendo ela morena, uma mistura de cores, ele deixou para o último, ele deixou para Apocalipse 10, 8 a 11. Agora, Deus tem sempre um embaixador, e aquele embaixador é ordenado por Deus para entrar no grande sobrenatural desconhecido. Aquele embaixador, aquele profeta, então você vê aquele Jesus, aquele Brana, aquela esposa hoje. Como eu fiquei sabendo disso no ano 2000, sendo que eu não sei nada na vida? É Ele. Vocês nunca podem pensar no homem, é Ele. Deus sempre tem que usar um mortal, mas é Ele. Ele cegou os outros para não ver aquilo, porque abriu os meus olhos para ver. É Ele, o problema é dele, porque Ele não abriu dois homens ao mesmo tempo. Porque enquanto eu estava pregando a unidade, chegou um outro perto de mim, visitou nós aqui, pregando dualidade. Ele não podia falar a mesma coisa que eu falo, nós não podíamos andar juntos. Mesmo dentro da mensagem. E foi quando eu comecei a pregar. Ele também teve aquela vontade, aquela aspiração, e foi pregar, mas saiu dualismo. Deus só fala através de um. É o que o profeta fala. Se isso for errado, filho, a Bíblia era errada. Deus dá a chave só para um, por que não deu para 11? Fazendo acepção de pessoa? Não. O trabalho de Deus é um só. Mas e os outros 10? Escuta um. É um que não é jactancioso, é um que não é orgulhoso, é um que não acha que é superior aos outros, mas que Deus deu para ele. Por que Deus não deu para Lucas, que era o médico? Deu para Pedro, que era o iletrado? Porque Deus gosta de fazer assim, as coisas assim. Ele faz também como Ele quer. Se Ele diz, faça como queira, Ele também faz como Ele quer. E discernir e trazer as coisas que a mente natural não pode perceber. A nossa mente não conseguia. Eu não conseguia, gente, eu preguei 29 anos essa mensagem, desde 1973. Eu preguei 29 anos. Eu não conseguia ver direito isso aqui. Fui ver depois. Depois que eu fui ver. Então, agora os outros não podem ver, mas tem que ouvir aquilo ali, porque Deus usou um para ver. Eu quero ir atrás. Deus usou o pastor Joaquim para ver. Eu fui atrás dele até o ano 2000. Ainda dou graças a Deus que fui atrás daquilo que ele pregou um só, não pregou dois. Pregou um só. Mas quando teólogos começou a tomar conta dos encontros também, aí a coisa bagunçou. Aí já não é um só mais. Aí é o teólogo que tem uma palavra, é o teólogo que manda. Não, tem que ser, é um que Deus escolheu para aquele fim. É um. Então você tem que saber que dentro da mensagem da esposa também hoje, não há teólogo que venha mudar isso. Teólogo, se você chegar a entrar no nosso meio, você tem que saber que você tem que aprender conosco. O maior seminário do mundo hoje é a mensagem dada à esposa de Cristo. Como o povo gosta de estudar teologia? Como gosta? Estuda teologia porque é muito bom. E eu sempre pergunto, quem poderia me ensinar teologia? Eu que tinha que ensinar. Eles vêm com 3, falam, não. Eles vêm com 2, não. Tem que ser um só. E eu vou te mostrar que é um só. A vida toda é um só. Então essa é a teologia da Bíblia. Essa é a teologia do profeta, não dos teólogos. Agora, isso é porque Deus fala através de um profeta. Amém? Não vai confundir também o teólogo com um profeta. E o teólogo não tem nada de profeta. Ele tem estudo, ele tem capacidade nos seus estudos de formação, mas dentro da revelação
ele tem que aprender. Um teólogo tem que vir para o nosso meio e aprender. Ele não vem trazer dualidade, não. Fica por aí mesmo. Ele não vai vir aqui encher a nossa cabeça de trinitarianismo, não. Fique por aí mesmo. Ele não vai vir aqui para dar a opinião dele. Fica por aí mesmo. Faça como queira. Agora, não é que eu sei tudo, é que a revelação está aqui. Nós já temos tudo revelado. Vai chegar alguém e dizer para nós que não está revelado. Fica para lá. Não podemos andar juntos se você não crê que os trovões foram revelados, que o novo nome foi revelado. Como andarão dois juntos se não estiver de acordo? E se você não está de acordo de Deus falar através de um e todo o quíntuplo dar ouvido àquele um, não podemos andar juntos. Eu estou lendo o Estranho, parágrafo 74. O profeta, aquele que Deus usa, traz o mistério de Deus, prediz coisas que são e coisas que foram e coisas que serão. O que é isto? Deus atrás de pele humana. Amém? Bom, não é? Muito bom. Irmão Brana fala, 219 almas encarceradas hoje, tradução de Goiânia, viu? Deixe-me lhes dizer isto antes de terminar. Já vamos terminar. Mas ainda tem um pouquinho, espera aí. Eu tenho 20 minutos ainda. Tenha paciência. O arrebatamento vai dar um dia, você não vai nem voltar para casa. E aí? Não pode nem falar, né? Mas esses dias, antes de terminar o culto, os irmãos já tinham ido embora e eles já estavam fechando a porta. Estavam indo embora porque nós estávamos em festa lá fora e eles aqui estavam tão satisfeitos, acabou? Glória, vai embora. E faltava muito ainda. Foram embora, antes de terminar o culto. Obrigado. Há uma história de algo que sucedeu na Irlanda, ali em frente ao oceano. Há uma baixada à beira-mar de pura pedra, ali ao longo da costa, e havia um homem caminhando por ali um certo dia, porém era justamente a hora quando estava para entrar a maré. E ali em cima, sobre a montanha, vivia um homem muito sábio que conhecia as marés. Tem hora que a sabedoria não funciona, mas tem hora que funciona. O ignorante aqui já vai para um lugar, daqui a pouco vem a maré, ela vai cobrir você. Não, o outro lá já sabe, eu não desço lá não. O sábio já fica lá em cima do monte, eu não desço lá não, é hora da maré. E ali em cima da montanha vivia um homem muito sábio que conhecia as marés. Ele conhecia o tempo do dia, quando as marés podiam chegar, quando o selo foi revelado, quando os trovões foram revelados. Ele conhecia o novo nome. Ele sabia que hora chegavam, porém a este caminhante, não importava a hora que chegavam, ele era um desses sabe-tudo, que tinha suas próprias ideias, era um atleta inteligente. Então você vai ver, um sabe-tudo é aquele que sabe tudo que não sabe a palavra. Ele sabe tudo de teologia e não sabe nada da mensagem. Ele sabe tudo das literaturas do irmão Brana e não sabe nada da revelação. Esse é o problema do sabe-tudo. Ele tinha suas próprias ideias, ele não conhecia, porém ele não conhecia o tempo das marés, ele não conhecia aquela parte do país, como dizer, ele não conhecia os trovões, ele não conhecia aquela parte do novo nome. Você que pertence a uma igreja desta, a um pastor desse, que não conhece essas marés, ele não conhece essa revelação, você vai se afogar, você vai perecer. Quando a lua desaparecia, não conhecia o tempo correto do sinal. Quando a lua desaparecia no horizonte da terra, irmão, quando chegar o tempo em que Deus tirar seu espírito da terra, então não há mais nada. Ali será o fim. Se essa lua saísse de sua órbita, as águas inundariam a terra, como foi quando Deus começou, em Gênesis capítulo 1, 220. Almas encarceradas hoje. Porém, ali está a lua. Quando apenas se move um pouquinho, as marés começam a entrar. Este homem sábio vivia ali na presença do mar e sabia a que tempo entravam, porém este outro homem não sabia.
Ele nunca havia estudado tal coisa e não se importava com nada. O homem sábio correu e gritou: amigo, como tu atreves prosseguir mais? Volte logo, porque ali está a parede e não mais pode subir. Vais perecer. Os sinais estão aí. As marés entrarão de repente e não poderás voltar. Não caminhas mais. 221. Então o outro homem ignorou os trovões, ignorou a revelação dos selos, ignorou o novo nome, olhou para esse homem sábio e riu e gritou: cuide do que é seu. Não é o que eles fazem? Fala assim: ó, não vem pregar para nós não, vem pregar para nossos membros não, vai pregar para quem não é crente. A Bíblia diz que Deus aprova salvar os crentes. Se você é incrédulo, não vou pregar para você mesmo não. Deus nunca aprova salvar os incrédulos. A Bíblia diz: Deus aprova salvar os crentes pela loucura da pregação. Eu bem sei que aquele homem dizia: eu bem sei que eu posso e que não posso fazer. Nisso entrou a maré e o apanhou. 222. Pode ser muito mais tarde do que nós pensamos. Isto apanhará você. Não prossigam mais. Gente, não o faça. Se sempre me tem considerado como um servo de Deus, então mais do que nunca, tome minha palavra nesta manhã. Pode ser que seja demasiadamente tarde. Há tantas escrituras dirigindo-nos a esta maneira de pensar. Outra coisa que eu gostei, esse parágrafo agora, 223, presta atenção. Agora recordem, não digo que assim é, pois eu não sei, porém observe, e tenho outras 10 páginas de notas que nem tenho pregado, porque tive temor de dizer seu conteúdo. Ele já pregou essa daqui, já estava forte. Ele disse que as 10 páginas que ele tinha lá para pregar ainda era mais forte que isso daqui. Ele não podia nem falar seu conteúdo. E o senhor e a senhora Ude são testemunhas disso. Quando fui à sua casa hoje cedo, lhes disse: não posso lhes dizer tudo isto. Lhes darei uma escritura e logo os deixarei assim, porque isso está sendo gravado. Isto vai chegar a gente que rirá dessa mensagem. E sabe quem ri dessa mensagem? É o que crê nessa mensagem. O que ri da mensagem do profeta é o que crê no profeta. Eles riem. Como pode isso estar acontecendo assim? Como pode? Como pode Deus ter um novo nome? Como pode Cordeiro sair do trono? Ri, quebra CD. O espírito da igreja católica, lá atrás, que queimava a Bíblia, está nos crentes da mensagem agora, queimando e quebrando CD. É o mesmo demônio. Mas eles creem na mensagem de um profeta. Mas o profeta nunca mandou eles fazer isso. O profeta tinha suas fitas quebradas no tempo dele. E nós temos nosso CD quebrado no nosso tempo. Pastor Joaquim deve ter tido o CD quebrado dele no tempo dele também, quando começou a pregar. Quando você começa a pregar, as pessoas não entendem. Queima, quebra. Aí o irmão Brana vem e diz: num desses dias chegarão a um ponto de onde não podem voltar. Siga você como membro de igreja. Está satisfeito? Escuta, corte o cabelo. Falando para a mulher. Agora, irmão, mudou a coisa. Corte o cabelo. Pinte a face. Tome Pai, Filho e Espírito Santo. Se lhe agradar, faça 3 deuses e seja um pagão. Faça 2 pessoas na divindade e seja outro pagão. Diga para o povo que os trovões não foram revelados, que Deus não tem novo nome. Seja um incrédulo, seja um cego da revelação. E tem hora que você fica com dó dos membros que seguem aquele pastor cego. A gente fica com dó à turma. É um cego guiando o cego, está dando certinho. Você tem um pastor que não sabe nada de selos, nada de trovões, nada do novo nome, e o povo não sabe também. É um cego guiando outro cego. Ele diz que o novo nome é a palavra e não sabe o novo nome da palavra.
O novo nome é a palavra, assim como o nome era a palavra. Jesus não é o verbo, mas como ele chamou Jesus. Aqui também não é o verbo de Deus, mas como chamou o verbo de Deus? Brana. Esse é o nome do verbo de Deus. Agora, que é o novo nome do verbo de Deus. O nome é Jesus. O novo nome é Brana, que é o verbo de Deus. Ele diz assim: faça 3 deuses, seja um pagão, siga adiante, fique com a sua organização, faça como queira. Agora que você parece que desanima com o povo. Faça como você quiser. Estou te avisando, a maré está chegando, mas você não vai parar mesmo? Estou te avisando, sem trovões, revelado, você não tem fé de arrebatamento, mas você acha que tem? Então siga, faça como queira. Você não pode ir no arrebatamento crendo em 2 pessoas na divindade, ou 3 pessoas, você não pode. Você tem que saber, mistério é, irmão Brando diz, é um mistério, mas é verdade, é um, ele diz, é mistério, mas é verdade, é assim mesmo. Siga adiante, fique com a sua organização, faça como queira, faça como queira. Você me dirá, eu dancei no Espírito, falei em línguas, tenho Espírito. Tenho visto a diabos fazer a mesma coisa. Eles pensam que é evidência. Eu falei em línguas, eu curei enfermos, eu faço oração para a fila de enfermos. Tenho visto a diabos fazer a mesma coisa, diz o profeta, falar em línguas. Que é muito acima ainda de pôr a mão na cabeça das pessoas e expulsar uma doença. Falar em línguas. Diz, eu falei em línguas, eu dancei no Espírito. Pula e grita e não recebe nada, porque não conhece o novo nome. É o que o próprio irmão Brana diz. Que Deus nos ajude, que tenhamos cada dia luz desta palavra. Queria andar com mais gente, mas eu não posso andar com trinitários, porque não estamos crendo igual. Não tem jeito. Amar? Não, amar eu amo todo mundo. Amar eu amo o bêbado, a prostituta, o ladrão, o irmão da denominação, o irmão católico, o espírita, irmãos da mensagem, primeira e segunda etapa. Amar, eu amo tudo. Mas andar com eles? Você pode amar todo mundo, mas andar com um amigo antes que você tinha, que ele ainda vai para o boteco beber cerveja, não, você não vai andar com ele mais. Vocês não creem igual? Ele crê que pode beber cerveja, você crê que não pode. Brana falou isso para nós. Se Deus exigiu de William Brana, nunca bebas, nem fume, nem desonra o teu corpo, com prostituição, com adultério, porque eu tenho um trabalho para ser feito através de você, faria nós essas coisas e escaparíamos e teríamos o ministério? Não, mentimos ao povo. Se Deus exigiu de irmão Brana, nunca fumes, nem beba e nem adultere, nem prostitua, que é não desonrar seu corpo, porque eu tenho um trabalho para ser feito através de você. Se nós fazemos isso, isso mostra que nós estamos fora da vontade de Deus. Nós não temos ministério dentro da mensagem da esposa de Cristo. Pai Celestial, só o Senhor pode ajudar esse povo. Eu apenas falo um pouquinho, Senhor, mesmo sem eles gostar de ouvir minha voz. Mas enquanto o Senhor quer usar, eu estou aqui. Me dê tua graça, me ajude a viver a vida limpa, a vida pura, fora dessas coisas do mundo e amando mais a sua palavra, em nome do Senhor Jesus Cristo. Ajuda esta igreja que me ouve não apenas aqui presente, mas a que me ouve através da internet, por toda parte no mundo, que sejam abençoados e que esta palavra possa vivificar uma vida dentro deles, que é a vida espiritual, que possa trazer vida aos selos, vida aos trovões, dentro deles, através desta palavra, a vida do novo nome, dentro de cada crente, e eles possam se levantar e dizer, vocês façam como vocês queiram, mas eu creio e vou fazer segundo esta mensagem, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor, amém.
chegar ao lindo céu um dia, eu hei de ver primeiro meu Senhor. Eu hei de ouvir a santa melodia que lá estão cantando em seu louvor. Então serei feliz entre os remidos e lhes direi do meu prazer sem fim, porque no céu não haverá gemidos e o céu será de glórias para mim. No lindo céu existe mais encantos que nos vergéis do mundo em plena luz, e entoarei ali um hino santo de exaltação ao nome de Jesus. Então terei prazer mais que inaudito ao contemplar as multidões sem fim, porque no céu meu nome está escrito e o céu será de glórias para mim. No lindo céu verei os meus amigos e meus irmãos, eu hei de ver também, sem mais temer tristezas e perigos. Eu estarei feliz no mundo além. Então serei um santo redimido e viverei para sempre ali sem fim, porque no céu o gozo é permanente e o céu será de glórias para mim.